Uma advogada criminalista lança amanhã um livro que aborda a importância dos primeiros procedimentos em torno da cena do crime em casos de homicídio. Márcia Guedes é nossa convidada e o livro Direito Penal Homicídio. Boa noite, Márcia. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Esse livro é voltado para um público específico, para estudantes de direito ou para quem se interessa de forma geral pelos processos em torno aí de direito penal e crimes no Brasil? Ele é um livro técnico específico para pessoas da área jurídica, porque ele é aprofundado no assunto, no conteúdo jurídico. Há quanto tempo tu trabalha na área? Na advocacia eu ligada a essa área? trabalho há 12 anos. 12 anos. Na área criminal. E aí esse livro, ele vem para retratar algumas observações que ao longo dessa tua experiência tu reparou e achou que precisavam ser reforçadas. Eu trouxe ele para ver uma reflexão sobre o momento do acontecimento de tais fatos. No caso aqui seria o tipificado homicídio. O homicídio. Seria o quê? Por exemplo, acontece um homicídio. Como proceder a partir do instante que um homicídio está constatado? Como proceder no sentido de que autoridades, o que cada autoridade deve fazer, ou que tipo de prova precisa ser mantida, coletada? Ele vai em que direção, o livro? Primeiro, nós temos vários aspectos. A questão de preservar o local, a questão de quem chama, porque muitas vezes a população pensa que só a polícia tem a obrigação ou a competência de chamar, de lidar com o momento, mas não, são vários indicadores, tanto o MP, o Ministério Público, o juiz, qualquer um do povo, né, pode tomar as primeiras providências, não deixando que o outro mexa no local, né, ou pegar um telefone e chamar a polícia, né? Não seria só obrigatoriamente a polícia que faria todo o trabalho, né? Qualquer cidadão pode encaminhar. Qualquer cidadão. Encaminhar, né? Significa ele chamar a autoridade? Noticiar. Ele dá a notícia. E convoca a autoridade responsável por aí sim mexer naquele ambiente? Para tomar todas as providências, não só mexer, tipo perícia, colher testemunhas, procedimentos importantes para que depois, ao final de um procedimento processual, não haja o dano por ter havido erro no momento inicial. Agora, para lançar um livro alertando, informando essas questões, é porque você observou que muito disso não é respeitado, ou por desconhecimento, ou realmente por passar por cima de alguns procedimentos que deveriam ser seguidos? De forma geral, como ocorre com os crimes aqui em Santa Catarina? Ainda tem muito desconhecimento sobre esses procedimentos? Não, a preocupação não foi em questão de erro, porque toda profissão, em tudo quanto é lugar, nós ainda estamos em evolução, todos nós aprendemos todos os dias, sempre tem algo novo. A questão não foi em relação a erro, e sim de fazer as pessoas refletirem e tentar levar um pouco mais a sério no momento que acontece um fato desse, não ir lá abraçar a pessoa que está ali no chão, né? Mesmo que tenha uma relação afetiva. Mesmo que tenha uma relação, não mexer no local. Então seria mais assim de reflexão, de chamar a atenção daquele próprio momento. Se for necessária a coleta de provas depois da cena do crime, isso dificulta muito a elucidação do caso? Ter que coletar provas porque a cena do crime não estava preservada como deveria? Cada momento é muito importante. E tem outras situações, no caso da percepção, quem olha, cada um, eu tenho uma maneira de perceber, você tem outra maneira de perceber, o que houve, o que não houve. Então, esse primeiro momento, havendo essa preservação, nós podemos, no final de todo o procedimento,
ter o fato sem causar danos a outro, né, a terceiros e a própria família da vítima também. Agora, qual seria o papel de cada agente? Por exemplo, população é chamar as pessoas competentes e não alterar a cena do crime. Aí qual é o papel da polícia? Qual é o papel do Ministério Público? São papéis que têm várias competências, né? Que se nós fôssemos falar aqui, o tempo seria curto demais. Muito curto, porque realmente são vários itens, requisitos que têm que ser enumerados. Né? Numa visão geral, esse meu livro é para tratar de que eles também podem atuar no primeiro momento. Certo. Agora, esse livro também, ele determina, estabelece ou relaciona conceitos diferentes. Você fala em intenção, instinto, causalidade e fatalidade. São 4 coisas diferentes? No meu livro eu trato de 3 acontecimentos reais, não identificados, que não posso identificá-los, e desses 3 acontecimentos eu relaciono qual deles foi uma fatalidade, qual foi uma causalidade, qual foi pelo instinto e qual foi pela intenção. Por exemplo, que tenha como uma ideia, cada um? Para que tenha uma ideia. Se alguém quer chegar e cometer um delito, ele tem a intenção, quer dizer, a vontade, tem que existir a vontade para ele cometer aquele delito, isso aí seria um item. O outro, a percepção de nós, ao ver um fato desse em relação a essa vontade do agente. E, além... A gente pode tirar uma conclusão que não é aquela, é isso? Por exemplo, cada um tem a pública. Sua percepção. Eu tenho de uma maneira, eu posso ser detalhista e enxergar um frascozinho sendo jogado, outra pessoa não enxergar aquele frasco. Então, depende da percepção de cada um para identificar a vontade do agente. Se foi intenção, se foi uma causa, assim, por efeito, a relação e efeito, ou se foi uma fatalidade. A pessoa estava passando e, de repente, o fato ocorreu sem que ela tivesse a intenção e a vontade de cometer aquele delito, né? O instinto, por exemplo, poderia caracterizar um crime passional? Todos nós somos dotados de sentimentos. E sentimentos é o instinto. Só que o instinto nosso são de diferentes maneiras. Um tem o instinto com a vontade de cometer delitos, outros têm o instinto de não cometer delitos. Então, eles podem se confundir. Um instinto pode gerar uma intenção? Por exemplo, no caso de um crime passional, um ciúme, gerado por um instinto, mas eu planejei a morte do parceiro, eu tive uma intenção. Teve uma vontade de que o fato ocorresse. E isso é tipificado como intenção, não? E se ele teve a vontade, foi. Agora, se foi numa discussão, ele não teve a vontade. E isso ameniza a pena. Daí é um outro campo que a gente não poderia dizer amenizar. Vai depender de todas as circunstâncias do acontecimento no momento. E a causalidade seria o quê? A causalidade é aquilo que ocorreu a causa e veio o efeito, veio as consequências, né? No exemplo prático que você dá no livro. Meu exemplo prático por acaso aconteceu, né? Estava passando, aconteceu e aí eu contribuí para que aquilo ocorresse, porque poderia ter evitado. E aí não se confunde com a fatalidade? Não, porque a fatalidade não há o comprometimento dessa responsabilidade de evitar. A fatalidade não poderia evitar, foi na hora ali mesmo que passou alguém correndo com uma faca e pegou, né? Um objeto que gerou a morte. Então aquilo é uma fatalidade. E a causalidade nesse exemplo seria?
A causalidade já seria a causa de estar ocorrendo no momento e poderia ter contribuído, mas deixou que acontecesse, mesmo sem ter intenção, mas poderia, se omitiu e poderia ter evitado. Né? Agora, você diz que esse livro ele vem também para diminuir preconceitos e pré-julgamentos. Que tipo de preconceito a gente tem? No caso ali eu demonstro um dos casos, né, que eu chamo de L, de C. Num desses casos, poderia dizer que ele estava passando e, por uma fatalidade, ele teve que se defender porque eram 3 foragidos que estavam tentando cometer um delito grave, né, com a vítima. A vítima se transformou no criminoso. E nessa transformação momentânea do fato, da hora do acontecimento, ele virou a ser o criminoso. Com essa inversão, a mídia veio e tratou como criminoso. E aí nós chegamos na percepção, na questão da percepção, e ele foi tratado como o pior dos criminosos. Sendo que, em verdade, o que? Ele estaria agindo em legítima defesa? Ele seria uma vítima e seria a legítima defesa, porque os outros elementos eram foragidos. Então, ele foi tratado, ele passou na mídia, vamos dizer assim, uma semana, como o maior criminoso de que tenha assassinado, né? E isso aí prejudica todo o andamento processual, porque há uma ilusão que vai gerar, claro, o fervor da população, né? Então, isso aí prejudicaria exatamente o que a pessoa foi lesada pela uma falta de percepção do fato em si, né? Com essa inversão da vítima ser tratada como criminoso. A opinião pública, ela costuma ajudar ou atrapalhar a condução de um caso? Novamente, eu venho falar da percepção. Eu estou andando na rua, de repente alguém passa correndo e diz assim: ah, fulano, bandido. Tu vê passando, aí tu diz bandido, mas tu não viu o fato, tu não presenciou o fato. A pessoa está dizendo, mas ela não disse, é aquela pessoa. Então, entra novamente na percepção e isso aí, às vezes, prejudica, porque a pessoa não viu e, com o fervor da emoção, ela fala junto. Oh, vai lá o bandido. E ela não tem certeza porque ela não viu o fato. É o efeito manada. É o efeito Maria vai com as outras. Tá certo. Então, quem quiser saber dos detalhes aí com relação a procedimentos, com homicídios, né? E crimes, direito penal, homicídio de Márcia Regina Clementes Guedes, amanhã, isso, na Assembleia Legislativa. Às 19 horas será o lançamento. Convido a todos para presenciar. Todos convidados, então. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço também. O lançamento também do livro amanhã. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta já.